Técnico Ramon Menezes ainda tem dúvidas para pegar o Atlético do Paraná domingo. Qual time escalar? Volante Bruno Gomes está liberado. Zagueiro Leandro Castan ainda é dúvida. Técnico do Vasco vai enfrentar um Atlético do Paraná que vive momento complicado. E você vai ter notícias do nosso aniversário nesse AVNews. Vamos falar também da formação de base. O Vasco tem o maior número de atletas formados na base jogando no Campeonato Brasileiro 2020. Por que isso está acontecendo? Vamos falar um pouquinho da história dos grandes nomes que surgiram e parece que estão voltando agora nesse ano. Essas e outras informações, e vai ter uma novidade no final. Tem prato novo no restaurante do Almirante. E não é só o bolinho de batata doce do Cano, não. Tem coisa nova, você vai descobrir. Curta esse AVNews até o final. A gente volta já já, depois dela, sextando, frenética. Vem, guitarrinha! Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda a noite. Bom, hoje teve resultado da Covid. O Vasco não divulgou oficialmente, mas como sempre tem um vazamento, sempre acontece de alguém conseguir descobrir, e é o papel da imprensa, apesar do clube deixar bastante claro que quer esconder, que não pode divulgar, até para facilitar o trabalho de Ramon Menezes, mas vazou. O companheiro Lucas Pedrosa, da TV Bandeirantes, fez o trabalho dele. O Vasco cobra demais que não vaze, mas tá vazando. Mas sorte é que são jogadores que não têm tanta importância num time titular. Claro que tem importância por composição. O goleiro reserva Lucão e o atacante Guilherme Paredes. Ambos, a princípio, volto a dizer, confiando na informação do companheiro Lucas Pedrosa, estão de fora por conta da Covid. O Vasco poderia, de alguma maneira, confirmar, e a gente espera isso, já que hoje, por exemplo, o Santos divulgou o Raniel, o Flamengo divulgou o Diego Alves, goleiro, o Vasco, de repente, pode confirmar. Não adianta fazer mais tanto mistério, viu, DM do Vasco? Mas em função disso, dessas ausências possíveis, nada vai mudar. Apenas os jogadores que realmente estão lesionados e os jogadores que estão fora, no caso aí o Henrique por suspensão. Sem Henrique, Neto Borges é o jogador da escolha do técnico Ramon Menezes. A dúvida em relação a Leandro Castan. Também ninguém fala sobre Leandro Castan. Parece que o Castan não gosta muito que se fale da condição dele, que a coisa seja feita mais no sigilo. E a gente respeita que o Leandro Castan goste de realmente ficar na dele, não se divulgar muito a questão da condição dele. Mas a condição é boa a princípio. Só que quem vai definir é o próprio Castan com o técnico Ramon Menezes da condição dele, se ele pode ou não jogar domingo contra o Atlético, ou se ele deve jogar domingo contra o Atlético do Paraná. Sem o Leandro Castan, a princípio Miranda e Marcelo Alves devem fazer a zaga diária. No caso de Juninho, Bruno Gomes está de volta, esse está ok. Hoje conversei com o Dr. Marcos Teixeira, médico do Vasco, que me disse que nesse caso do Juninho, sem o Juninho, o Bruno Gomes está ok para a volta. Fernando Miguel, Iago Pikachu, Miranda, Marcelo Alves, ou, no caso, Leandro Castan e Neto Borges na lateral esquerda, o meio de campo com Andrei, Bruno Gomes, Felipe Bastos e Benítez, Germancano e provavelmente a volta de Thales Magno. Talvez liberando um pouquinho mais o Neto Borges, segurando um pouco mais o Bruno Gomes para fazer ali um terceiro zagueiro, porque o Neto Borges sabe jogar naquela posição, mas é um lateral muito mais ofensivo. E aí o Vasco teria boas opções no banco de reservas, como o Igor Catatal, que fez um ótimo jogo contra o Santos, o próprio Carlinhos, que tem entrado muito bem, além de Gabriel Peck e também de Bruno César e do Ribamar. Muita gente acha que não são ótimas opções, mas são as opções que o técnico Ramon Menezes vem utilizando. Agora, sem o Guilherme Paredes, de repente, até o Lucas Santos possa vir a ser mais aproveitado, talvez tenha chance de entrar num segundo tempo quando o time tiver a necessidade. Jogo domingo, 18 horas, confirmado, não há transmissão de televisão, galera. Não adianta. O Vasco não tem nem como se manifestar, não há o porquê, é uma questão contratual. Contrato acertado tem que ser cumprido. O Atlético do Paraná não tem a disponibilidade de transmitir o seu jogo se a televisão não quiser. Flamengo e Atlético do Paraná, muitos torcedores reclamando. Será transmitido. Opção da TV Globo. A TV Globo preferiu não mostrar o jogo para a praça Vasco e Atlético do Paraná. Preferiu fazer o jogo de fora.
que eu nem sei qual é, mas acho que é o jogo do Fluminense, se eu não me engano. E nesse caso vai ser transmitido o jogo do Fluminense. É uma opção da TV Globo. O Vasco contra o Atlético do Paraná, infelizmente não vamos ter imagens, vamos ver apenas os gols. Isso vai até prejudicar muito o nosso trabalho também, principalmente o pós-jogo. Como é que a gente vai fazer uma análise sem poder ver o jogo? Vamos conversar de maneira empírica, vamos apenas colocar e comentar o resultado. Mas é a questão contratual e a gente tem que respeitar. O Atlético do Paraná vem de resultados ruins, está com um técnico interino, demitiu Dorival Júnior e empatou com o Red Bull Bragantino no meio de semana em Curitiba. A repórter Monique Vilela, da Rádio Banda B de Curitiba, nos traz as informações do Furacão, que vem meio que no desespero enfrentar o Vasco da Gama nesse domingo aqui em São Januário. Conte-nos do rubro-negro paranaense, querida Monique Vilela. Oi, galera, aí no Rio de Janeiro, tudo bem com vocês? Bom, olha só, aqui em Curitiba o Atlético Paranaense se prepara para esse compromisso contra o Vasco, para tentar uma reabilitação no Campeonato Brasileiro depois de 5 jogos consecutivos sem vencer. 4 ainda no comando do então técnico Dorival Júnior e a última partida, o empate com o Bragantino, já sob o comando do técnico interino Eduardo Barros. Bom, para esse compromisso contra o Vasco em São Januário, alguns retornos, mas ainda sem a confirmação se Nicão e Thiago Heleno jogam desde o início da partida. Eles estão retornando de lesões musculares, treinaram normalmente nos últimos dias e ficam à disposição de Eduardo Barros. Agora resta saber se começam no banco, iniciam a partida, realmente são 2 jogadores titulares absolutos do Atlético Paranaense e que são bons reforços para o treinador. Em contrapartida, um desfalque no meio de campo. O Wellington cumpre suspensão automática pelo 3º amarelo, está fora da partida. Christian e Richard são as alternativas de Eduardo Barros para poder escalar esse meio-campo do Furacão. O fato é que em São Januário o Atlético Paranaense nunca venceu, vai tentar quebrar este tabu e com alterações no time vai tentar voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Valeu, galera! Direto aqui de Curitiba, as informações do Atlético Paranaense aqui da Rádio Banda B, repórter Monique Vilela. Valeu, gente! Alô, pessoal do canal Atenção Vascaínos, aqui quem fala é o Leonardo Leão, CEO da Leão Group. Se você tem o sonho de morar nos Estados Unidos, nós criamos um e-book que vai mostrar os 5 primeiros passos que você tem que tomar para tirar o seu sonho do papel. Acesse o link aí na descrição e entenda como você pode chegar lá. Saudações vascaínas! 490 jogadores já atuaram nesse Campeonato Brasileiro até agora, na 7ª rodada. 101 jogadores da base, jogadores criados na base. O Vasco é o líder em termos de jogadores que já atuaram nesse Campeonato Brasileiro, revelados pela base. Se não, vejamos. Ricardo Graça, zagueiro. Miranda, zagueiro. Caio Tenório, lateral direito. Henrique, lateral esquerdo. Andrei, volante. Thales Magno, atacante. Vinícius, atacante. Lucas Santos, atacante. Bruno Gomes, volante, Juninho, volante e Gabriel Peck, atacante. Outros jogadores já foram relacionados, mas ainda não entraram, como Ulisses, zagueiro, Riquelme, lateral esquerdo, Lucão, goleiro, Alexander, goleiro e Thiago Reis, atacante. Alguns vêm treinando com o time principal, como Caio Magno, irmão de Thales Magno, também o Natan, o volante João Pedro da base, o atacante João Pedro também na base, Caio Lopes, volante, meio de campo da base, enfim. Um uso muito grande, a volta da fábrica de craques, que foi tão importante para o Vasco nos anos 80. Um clube que nunca teve grande condição financeira, sempre os portugueses ajudando, alguém poderia botar um dinheiro, mas nunca fomos um clube ricaço, com grana para fazer investimentos. 2 pilares sustentaram o Vasco durante quase toda a sua história. A sua torcida, sempre apaixonada e disposta a ajudar, e a sua base, a revelação de base. Eu fiz um levantamento de jogadores que têm sido revelados na base do Vasco nos últimos 30 anos. São muitos jogadores. Ficaríamos aqui durante bons minutos. Eu vou resumir para que você entenda um pouquinho de como é importante saber que períodos bem trabalhados podem dar muito resultado. Nos anos 80, o Vasco da Gama teve uma safra muito boa. Uma safra de jogadores capaz de trazer inveja a muita gente. Pegavam Roberto Dinamite, o maior de todos, que foi revelado nos anos 70, e aí pintaram. Você vai ver foto de todos eles. Romário, grande Romário. Mazinho, lateral. Cássio, lateral. Lira, lateral. Giovani, o pequeno príncipe.
nos anos 80, ali em torno de 1984, 85, vindo da Desportiva Ferroviária, jovem ainda, jogou na base do Vasco e depois no profissional. Leonardo, zagueiro. França, meio de campo. William, meio de campo. Hernani, meio de campo. Sorato, o grande Sorato. E o nosso querido Bismarck. Isso nos anos 80. Ali de 84 até 1989. Em 90, a fornada foi ainda maior, com alguns jogadores muitos coadjuvantes, mas muitos jogadores também como destaque. Destaque: Edmundo, Pedrinho, Pimentel, Felipe, Jardel, Carlos Germano, Bruno Carvalho, Gian, Ian, Leandro Ávila e Valdir Bigode. Os coadjuvantes: Maricá, Fabiano Heller, Brenner, Sidney, Tinho, Preto Casagrande e Pedro Renato. Vieram os anos 2000 e aí a safra não era tão boa e o Vasco, por coincidência, poucos títulos ganhou. Se não vejamos jogadores de maior nome: Jéder, Léo Lima, Moraes, Allan Kardec, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Alan, Luan, Rômulo, que veio também como meia confecção do Central de Caruaru, Jordi, goleiro, Andrei, Douglas Luiz, Matheus Pet, Evander, Guilherme Costa, Paulinho, Paulo Vitor, Lucas Santos, Marrone e a geração de agora, com Alexander, Miranda, Ricardo Graça, Ulisses, Alexandre Melo, Bruno Gomes, Thales Magno, Peck e Thiago Reis. São muitos os jogadores. E agora a tendência é que o Vasco possa utilizá-los ainda mais. Trazer na base todo o seu suporte para esse ano e para o ano que vem. Porque quando se aposta, se vai bem. Nos anos 2000, eu hoje fiz a relação de todos os jogadores de elenco, uma pesquisa. Como o Vasco teve jogador ruim durante essa temporada. Inacreditável. Jogadores de péssima qualidade jogaram no Vasco. E a base, muitas vezes, achatada, sem grandes oportunidades. A geração, por exemplo, que revelou Alberoni, um jogador que era tido como um grande nome, que acabou não dando certo. A geração que tinha Coutinho, volante, que acabou também não explodindo, não dando certo. Teve Thiago Maciel, lateral direito, irmão do volante Igor. Jogadores bons, mas jogadores que não se destacaram abertamente, não viraram ídolos do Vasco. Porque o trabalho de 2000 para cá foi um trabalho muito deficiente. Nos últimos anos, a coisa melhorou. E agora culmina com um novo CT, porque isso também foi um trabalho muito ruim do Vasco. O time pulava de galho em galho. O Vasco treinou durante muito tempo em Itaguaí, treinou em São Januário, a sua base, treinou agora recentemente no Arte Sul e agora vai ter um centro de treinamentos específico em Duque de Caxias, capaz de alojar toda essa base. Na verdade, alocar, porque o alojamento vai continuar sendo a pousada do Almirante em São Januário com um novo colégio construído pela Fatoria. Toda essa estrutura pode um dia ir para Duque de Caxias. Recentemente, o presidente do Vasco, Alexandre Campelo, gravou um vídeo para a Vasco TV lá em Caxias, onde está sendo feito todo o aterro e todas as obras, com vestiário, com campos. Uma notícia que ele deu no ano passado aqui no canal Atenção Vascaínos, numa entrevista que nos deu, de que o Vasco iria realmente fazer um CT para a base e para o futebol feminino. Quem fala sobre isso é o diretor da base, Carlos Brasil, que já nos confirmou segunda-feira, na nossa live, aqui no canal Atenção Vascaínos, para falar desse grande trabalho que o Vasco está conseguindo resgatar, revelar, botar a sua base para jogar, porque sempre quando botou a base em quantidade, com muita qualidade, deu muitos frutos. Vamos ouvir então Carlos Brasil, que fala sobre o novo CT e a importância que ele vai ter na continuidade dessa formação, dessa fábrica de craques, que é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Os talentos. Hoje a gente treina num centro de treinamento alugado, né? Todos sabem, o Arte Sul, mas é muito importante que o Vasco tenha seu próprio centro de treinamento, sua própria casa, né? Para que a gente possa criar uma identidade. Os meninos precisam criar essa identidade, não só os que estão, mas também os que querem vir para o Vasco, porque com isso eles conseguem ter uma sintonia do aonde eles vão treinar,
a casa, essa identidade que a gente cria até com aquele projeto DNA Vasco, fica mais fortalecido a partir... É bom lembrarmos que o Vasco gasta hoje em torno de R$100 mil mês com transporte e o aluguel no ArtSul. Isso vai ser cortado e esse dinheiro vai ser investido na base. Existem planos também de sócio que você pagando, esse dinheiro vai reverter para a base. O Vasco está redescobrindo que a base é a sua saída. Contratar por contratar, investir por investir, apenas para dar uma satisfação, melhor investir em quem está em casa e pode dar retorno. Parabéns ao Vasco e vamos continuar com essa marca. Temos que ter o time com o maior número de garotos nesse Campeonato Brasileiro, porque dificilmente dá errado quando usamos essa fórmula. Eu sei que agora você deve estar pensando assim, Flávio, você esqueceu vários jogadores no bloco anterior. Não, não esqueci. Você pode citar, por exemplo, o Elton Souza, que a gente falou ontem, que pode estar até voltando para o Vasco em breve. Coloque aqui nos comentários quais jogadores nós não citamos que você gostaria de citar. Jogadores criados na base do Vasco e que brilharam intensamente. Sabe quem fica muito feliz com tudo isso, com essa abundância de jogadores? O técnico Ramon Menezes, que agora há pouco falou na Vasco TV. Ele tem na comissão técnica uma pessoa que com certeza o influencia demais a colocar os jogadores de maneira positiva. Antônio Lopes, que é um grande revelador de talentos, o maior de todos. Romário foi colocado por ele, foi colocado até pelo lado esquerdo para conseguir encaixar na equipe. E Lopes com certeza conversa muito com o técnico Ramon Menezes. Ramon Menezes falou agora há pouco na Vasco TV exatamente sobre esse assunto. Categoria de base, o aproveitamento dos meninos da base. Tá apertado no profissional? Usa a base. Sempre foi assim e sempre será. Não é isso, Ramon? Bom, eu vejo que o Vasco, ele tem por característica, né, assim, usar muito assim, jogadores oriundos das categorias de base, né? A sua história mostra isso, né? E nós temos aqui vários jogadores no profissional, no elenco do profissional, né? E se está no elenco, está preparado, né? Tem que estar pronto para quando tiver a oportunidade entrar e corresponder. E eu estou muito feliz, né? Eu acho que o trabalho lá embaixo também está sendo muito bem feito, né? Então, os atletas, quando estão tendo a oportunidade, têm entrado e dado o melhor de cada um, né? Você vê que o Miranda teve a sua oportunidade, já tinha tido 2 oportunidades, né? Poderia ter jogado também o Ulisses, enfim, já teve oportunidade também, então todos eles, né? Eu acho que o trabalho lá embaixo está sendo bem feito também. Se tiver dinheiro, contrata-se um jogador de peso para jogar. Se não tiver dinheiro para contratar a meia boca, base. Foi assim que o Vasco construiu a sua história. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. E para concluir esse AVNews, notícias rapidinhas. O plantio do Campo 1 termina na próxima segunda-feira lá no CT de Jacarepaguá. No dia 12 está confirmado o evento dos sócios. Você, sócio que pagou, você vai jogar no novo campo do CT. Que onda, hein, meu parceiro? O pagamento acabou não saindo hoje. Cobrei o dia inteiro do departamento financeiro do Vasco e não saiu. Segunda-feira é feriado. Provavelmente a grana possa sair na terça-feira. Estamos em cima, cobrando essa questão do pagamento. E você está vendo fotos aí. O restaurante do Almirante está lançando 3 novos pratos. Vamos lá. Bacalhau ao rumo certo. Estamos no rumo certo. Bacalhau maravilhoso. O polvo do Almirante. Sensacional esse polvo. Vá ao restaurante do Almirante. E a gente anunciou aqui o bolinho de batata doce do Cano, do Germán Cano. Os 3 pratos à sua disposição, é só pedir. Ó, sensacional, maravilhoso. Todos os 3 eu vou ter a oportunidade de provar esse final de semana. 1 ou 2, porque os 3 não dá, né? Mas eu vou provar com certeza e vou trazer aqui. Você pode também provar. Vai ser um grande barato você provar esses pratos do querido Arthur lá do restaurante do Almirante. Quem tem um recado agora é o Cristiano, da CG Segurança Eletrônica, porque chegou a hora do abraço. Fala aí, Cristiano! Alô, Flávio e amigos do canal Atenção Vascaíno, sou o Cristiano da CG Segurança Eletrônica, passando aqui para avisar todos vocês assinantes que a hora do abraço agora é com a CG Segurança Eletrônica. E você que está precisando de câmera de vigilância, interfones, alarmes, cercas elétricas e portões automáticos, entre em contato conosco no telefone 97239-8454 ou no 2084-7996, DDD 21. Mande lá um recadinho no nosso e-mail cgsegurancaeletronica@gmail.com.
e visite o nosso site www.cgsegurançaeletronica.com. Promoções imperdíveis, orçamentos incríveis. Entre em contato, não deixe. Manda daí, Flávio, agora um abraço para você. Vou mandar um abraço simples hoje para o querido João Pedro, do supermercado Zona Sul, entregador, figura muito querida, que sempre vem aqui em casa, traz as comidas, traz as compras, vascaíno de Quatro Costados. Um grande abraço, João, muito obrigado aí pelo seu carinho, obrigado pelo seu trabalho e principalmente pela disponibilidade de estar atendendo a população mesmo diante de todo esse problema, sempre de máscara, sempre preocupado, sempre higienizando a máquina de débito, higienizando as mãos a toda hora. Muito bacana o trabalho que você realiza. Cuide-se, isso realmente é muito importante. A Covid está por aí, cuide-se. E nesse final de semana, com muito sol, galera, calma com a aglomeração, calma, a gente vai ter condição de sair dessa em breve com a vacina. Vamos nos cuidar. Tá aí o Vasco, toda hora pinta alguém. Os demais também estão pingando com casos. Vamos ter calma, gente. Você tem o direito de fazer o que você quiser, mas pense principalmente no próximo. É isso aí. Amanhã a gente tem uma live na parte da tarde com vascaínos pra gente falar dessa expectativa. E domingo vai ser um negócio meio estranho. A gente vai ter o nosso pré-jogo falando de Vasco e Atlético do Paraná e depois vamos fazer o pós-jogo em que não vamos ver, vamos ouvir. A gente vai dar um jeito, a gente vai comentar, se Deus quiser, uma grande vitória do Vasco domingo sobre o Atlético do Paraná, rumo a 14 pontos. E depois tem o Atlético Goianiense, rumo a 17. Depois tem o Botafogo no Engenhão, rumo aos 20. Eu acredito muito. O Vasco é para quem acredita. Uma ótima sexta-feira, final de sexta-feira para vocês e um ótimo final de semana. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!